Vamos lá? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 em 1 aqui, porque eu gosto de ver vocês acalorados, certo? Então, eu começo pelo ex-presidente Bolsonaro, que disse numa entrevista que deve retornar ao Brasil, abro aspas, nas próximas semanas, para fazer uma, abro aspas novamente, oposição responsável ao governo atual do presidente Lula. A declaração do Bolsonaro foi dada ao podcast The Charlie Kirk Show. É ativista, conservador norte-americano. E segundo o presidente, lá nessa entrevista, abro aspas novamente, há uma vontade muito grande por parte de alguns brasileiros para que ele retorne assim que possível. E abro aspas novamente para o ex-presidente Bolsonaro, ele diz, eu tenho que continuar na política. O ex-presidente afirmou que a sua intenção de sair do país era ficar afastado pelo menos ali no início do governo Lula, que tomou posse em 1º de janeiro de 2023. Vou abrir aspas novamente para o Bolsonaro. Em 30 dias já fizeram muita coisa errada. E agora eu vou para a segunda parte. O presidente, já que tem muita coisa errada, vamos ver se tem coisa errada mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele voltou a criticar ontem o valor da taxa de juro básico aqui brasileira que foi definido pelo Banco Central. Em uma cerimônia lá no Rio de Janeiro, marcando a posse do ex-ministro Aloysio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, o Lula afirmou que o Brasil tem uma cultura de juro alto que não combina com a necessidade de crescimento do país. Vamos ver um trechinho do que disse o Lula lá nesse evento. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, pô, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar. Vamos lá, 7h42. Repita. 7 horas e 42 minutos. Ó, o presidente Lula, ele tá vou usar uma expressão popular no futebol, ele tá um pouco mordido com a questão do Banco Central ser presidido por um indicado do Bolsonaro, que é o Campos Neto. Então, essa conversa toda é para criar uma desestabilização. No entanto, o senador baiano Jacques Wagner defendeu o presidente Lula e disse que não tem nada dessa conversa não. Ele vai respeitar o mandato e vai continuar do jeito que tá. Mas nos bastidores a coisa ferve. Então eu vou começar com o meu amigo Kim Rafael. Kim Rafael, Bolsonaro diz que tá de volta. Você outro dia falou, pode prender, mas ele vai voltar. Bolsonaro tá... Cuidado, essas palavras isoladas aí. Não, palavras isoladas não. Você disse isso no programa. Eu posso trazer a tua fala aqui. Contexto, né? Versículo bíblico, contexto histórico. Você sabe o contexto. Eu tô perguntando pra você. Não, tudo bem. Então você pode se explicar. Não sei. Só inexoravelmente. Kim, Rafael. Aí é o seguinte, muita coisa errada. Quero que você fale tudo isso aqui num pacote geral. Vai lá. Pois é, o Bolsonaro tá aí. Todo mundo queria ele no Brasil. Pois é, espere então, ele está voltando. Próxima semana. Ele está retornando. O Bolsonaro vai voltar, galera. É isso mesmo. Então, essa oposição acho que já existe, né? Através até mesmo do Congresso Nacional ali, os deputados que tomaram posse dia 1º, os senadores. Já tivemos algumas pessoas ali que já bater nessa tecla da oposição, inteligente, enfim, e que vai realmente ter uma oposição desse governo, e é saudável, é isso que nós esperamos, né? A democracia, que todo mundo vela, é isso, né? O problema é quando você, por exemplo, pega uma notícia e fala assim, entrevista ao influenciador de extrema-direita Charlie Kirk. Aí você fica assim,
extrema-direita. Lógico, tem que rotular as pessoas. Não, eu não né? rotulei ninguém, eu não coloquei esse ó. Esse rapaz xingou o George Floyd. Eu tô colocando aqui a notícia nacional, né? Em emissoras aqui para não dizer, bom. para não dizer, Eu releio pra você. para o que não eu li. dizer o Globo. Eu não rotulei Então, assim, você que é prolixo. Agora eu então, rotulei. para não dizer o Globo, né? Então, assim, esse rótulo que pregam, isso é só de um lado, né? Que é realmente esse lado que hoje é o atual governo. Agora, o Lula, claro, eu acho que ele está com abstinência, Fernando. Não ter controle do Banco Central sim ter uma abstinência. Porque tem uma estatal na mão, ele sabe o que dá para ser feito. A história conta. As operações, Mensalão, Petrolão e Lava Jato, contam que a estatal na mão de político, olha, dá para fazer um estrago. Então eu acho que ele está, sim, dando essas críticas aí justamente para impor pressão, mas tenho certeza que o Banco Central vai continuar sendo independente. E agora não caiam, caro ouvinte, não caiam nessa narrativa de que, olha, essa taxa de juros não é nossa necessidade, não é bom para nós. Não é bom para ele, que não tem o controle do Banco Central. Então, Lula vai aguardar o Bolsonaro e acredito também que o professor Jorge, o ministro Lewandowski, o Alexandre de Moraes estão loucos para receber o Bolsonaro. Você tem que citar, né? Claro, não era essa. Ele vai falar, né? Mas não era essa a ordem que eu ia. Agora eu tenho que ir pro professor Jorge. Professor Jorge, o Bolsonaro vem fazer uma oposição responsável ao governo Lula, que chamou, que está mordido com a taxa de juro. O Bolsonaro perdeu o primeiro turno, perdeu o segundo turno, foi embora sem entregar a banda presidencial e se mandou. E ficou lá pelo Miami. Depois houve a tentativa do golpe, fracassada, lá 8 de janeiro, Bolsonaro voltou a perder. Aí veio a última jogadinha ali, Marinho tentando, e Marinho vai, e Marinho chega, e Marinho afundou. Não chegou. Bolsonaro também não está mais aí. Aí depois veio a outra, né? A Doval, o show do Val. O show do Val. O show do Val foi outra tragédia claríssima. Agora o Bolsonaro falar da palavra responsável, oposição responsável, é uma piada, é um fake news. O Bolsonaro é um irresponsável. É só olhar para a tragédia e é no mame. Irresponsabilidade é a marca desse ex-presidente da República do Brasil. Paulo, e quanto aos juros, juros altos são um freio para a economia. Nós temos que recuperar essa economia. Como? Com juros altos? O Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo. E o Banco Central, presidido por um bolsonarista, que vai até dezembro deste ano, está freando a economia. Novamente, a irresponsabilidade bolsonarista está se sentindo na pele da população brasileira.